Bom, então, pessoal, a gente vai falar de orientação a objeto. Eu vou falar de uma maneira de que eu quero apresentar os fundamentos dela, que estão aqui escritos já, o porquê dela. Eu vou ter que usar exemplos que a gente acaba vendo em faculdade, em aulas mais iniciantes, porque eu preciso ensinar primeiro o iniciante, antes de ter projetos complexos em cima de orientação a objeto. Então, se você é uma pessoa que já está na parte complexa, já entendeu orientação a objeto, não precisa. Se falta algum detalhezinho para você entender orientação a objeto, ou se você quer assistir o vídeo para você até comentar e somar mais nesse vídeo, show de bola. Qualquer coisa que eu falar aqui que você discordar, ou que você vê de outra forma, comenta aqui nesse vídeo também, porque daí a gente faz esse trabalho ficar ainda mais poderoso aí pro pessoal que está estudando. Então eu vou mostrar na prática a orientação a objeto via JavaScript, mas ela faz mais sentido quando uma linguagem ela tá mais pronta para isso, tipo TypeScript faz mais sentido, um Java faz mais sentido. Quando a gente vai aplicar no JavaScript, você vai ver, e eu quero te mostrar nuances do JavaScript, onde a orientação a objeto no JavaScript, ela não é a mesma coisa de um Java, na orientação a objetos no Java. Não é a mesma coisa mesmo no TypeScript. Porque existe uma sacadinha no JavaScript, que eu vou te mostrar aqui ainda, que faz com que a orientação a objetos no JavaScript ela não seja uma orientação a objetos raiz. Pensa dessa forma, do jeito que foi bolado, tudo bem? Mas vamos lá, OOP, que seria orientação a objeto, o que ela é, né? Para que ela serve? Pensa comigo que ela é uma maneira de pensar, tudo bem? Maneiras de pensar aqui, na programação, a gente chama de paradigmas. São maneiras de pensar. Então, a orientação a objeto, ela é um paradigma, uma maneira de pensar. Maneira de pensar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu estou escrevendo o meu código, quando eu estou fazendo o meu código, eu posso pensá-lo passo a passo, por exemplo, eu vou pensar passo a passo do que eu tenho que fazer. Isso aqui é um código que a gente chama de estruturado. Um código que vai linha a linha, passo a passo. Depois que eu faço isso, aqui o loop tá aqui. Então aqui todas as minhas variáveis, depois vai vir um loop, depois vai vir... Aí de repente eu posso aprender funções. E aí a função... Eu tenho um pensamento de uma ideia mais declarativa, se eu for para uma programação funcional. Por exemplo, se você vai estudar React ele é mais funcional, ele é menos orientado a objeto. Então a maneira de pensar nele é mais declarativa. Cara, aqui está o meu estado da minha aplicação. Quando esse estado mudar, isso aqui tem que acontecer. Eu não vou no passo a passo. As coisas elas vão acontecendo conforme a gente vai deixando ali na funcional. Então a maneira de pensar no objeto é uma maneira de eu entender que tudo vai ser enxergado como um objeto. E aí, objetos, pessoal, eles sempre terão propriedades, funcionalidades. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas todo objeto tem propriedade e funcionalidade. Imagina uma caneta. Cara, uma caneta é um objeto. Ele tem uma funcionalidade. Qual que é a funcionalidade? Escrever. É uma ação. Geralmente uma funcionalidade é ação. Na orientação a objeto a gente tende a chamar de atributos e métodos. Tudo bem? E métodos. Tudo bem você entender como propriedades e funcionalidades, mas na programação orientada a objetos a gente chama de atributos e métodos. Então, um objeto ele vai ter um atributo. Qual que é o atributo da caneta? Qual que é a cor? É um atributo. Cor é um atributo, não é uma ação. Se é uma ação, escrever, então eu estou falando de métodos. Então sempre que eu bolar, e daqui a pouco a gente vai colocar código, sempre que eu for escrever alguma coisa em relação a isso, eu vou entender que eu tenho como organizar o meu código, maneira de pensar, organizar o meu código, que tenha propriedades e ou atributos e métodos, ou propriedades e funcionalidades, tranquilo? Até aqui, então, eu estou dizendo sobre uma maneira de pensar, uma maneira de resolver problemas. Então o objetivo, além de você entender que ele é isso, a gente tem que entender que quando a gente precisa organizar código, a gente pode entender que uma orientação a objeto, ela é uma maneira de organizar código. Ah, Mike, mas a funcional não é? É também, só que muda a maneira de pensar. Primeiro parte-se da maneira de pensar, para depois você entender que ele vai também organizar um código, mas vai organizar nessa maneira de pensar, que é uma maneira de classes, de objetos, e aí vai trazer todas essas informações a mais, né? Encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração, etc. Tá fazendo sentido? Né? Então, entendi que orientação a objeto é um paradigma, uma maneira de pensar, é para organizar código. Como que é a utilização dela no mercado, Maicão? Utilização, eu vou colocar assim, mercado. Tem mercado para isso? Quanto tempo essa parada existe? Gente, existe há um bom tempo, tá? E ela veio posterior à funcional. Primeiro era funcional, então a gente tem uma ideia estrutural, tem uma ideia funcional, e daí a gente tem essa ideia de vir uma orientação a objeto, e no mercado você vai encontrar ela, como eu já comentei um pouquinho aqui, por exemplo, no Java, você vai encontrar no TypeScript, você vai encontrar num C Sharp, mas vocês me corrijam se eu estiver errado, mas acho que C Sharp você também é orientado a objeto. Você pode sim colocar no JavaScript, num Python, assim como eu vou mostrar aqui no JavaScript, mas você vai entender as nuances no JavaScript e você vai entender que algumas linguagens são obrigatórias, como Java, por exemplo, é obrigatório que você use dessa forma. Tudo bem?
E eu tô tentando lembrar se o C# também. Deixa eu ver aqui com vocês, se vocês confirmam isso ou não pra mim. Então, você pode usar, você vai usar no mercado, essas linguagens, elas estão sendo... Essa maneira, esse paradigma, ele é uma maneira de pensar, tudo bem? Usado em muitos sistemas, em muitas... Aí você vai precisar entender a ferramenta, porque em algum momento eu falei pra você que no React, por exemplo, você não vai usar você não usa na raiz dele a ideia da orientação a objeto, é uma ideia mais funcional, ok? Mas, antes de ser funcional, antes de entrar essas hooks no React, você tinha no React uma maneira de usar classes lá e de usar, teoricamente, a orientação a objeto, com as nuances do JavaScript que eu quero mostrar pra vocês, tudo bem? Uma outra coisa que eu noto também, que eu lembro, é que na faculdade, a gente acaba estudando porque a gente precisa entender várias coisas da programação, então a gente acaba vendo lá. Eu lembro que para fazer diagramas de casos de uso, de diagramas, nossa, tanta coisa lá de classes. Quando a gente vai para uma faculdade, na minha foi na análise de desenvolvimento de sistemas, né? A orientação a objeto faz muito mais sentido para se entender essas coisas do que uma programação funcional, ok? Ou estruturada, tudo bem? Beleza. Quando eu posso colocar aqui também, quando eu vou utilizar, quando utilizar. Por que eu pergunto assim, quando utilizar? Porque isso aqui, pelo menos para mim, é uma questão, sabe? Eu algumas vezes falo assim, tá, eu vou usar agora a orientação a objeto, vou usar funcional, o que eu vou usar aqui, cara? Eu, às vezes, só saio da minha cabeça e falo, cara, vou pegar qualquer coisa e vou colocar aqui. Às vezes eu fico misturando as coisas e não significa que por você estar usando orientação a objeto, você vai deixar de usar algo estruturado, deixar de usar partes de funcionalidade. Não é isso, né? Mas, se a gente tá falando, por exemplo, de padrão de projeto, eu tô analisando os padrões que eu tô usando, na linguagem que eu tô usando no Java, cara, é óbvio que eu vou usar uma orientação a objeto. O problema é mais quando a gente tá nas dúvidas, né? Cara, o que eu vou escolher agora? Tanta coisa pra escolher, mas tá tudo bem. Mas outras vantagens, né, que você vai ter aqui, que você pode analisar, reuso de código, todas essas coisas servem para outros paradigmas, tá, pessoal? Só que são maneiras diferentes de se fazer as coisas, só isso. Por isso que eu comecei falando sobre a maneira de pensar, que eu acho que é mais interessante pra gente entender. Então, primeiro eu olho pra linguagem, como eu falei aqui, ó. Eu vou olhar pra linguagem, não falei aqui, né? Mas eu preciso olhar pra linguagem, pra eu poder saber quando eu vou utilizar. Eu preciso olhar pro padrão do projeto, o que é que o projeto tá usando. Preciso ver quais são as maneiras de reuso de código que eu vou querer ter, porque se eu posso fazer em classes, eu tenho uma maneira diferente de reusar, e é legal, tudo bem? Separação de responsabilidades, ó, separação de responsabilidades, que também dá pra fazer com outras e tá tudo certo, mas aqui a gente fica pensando nessas coisas antes da gente falar, não, beleza, eu acho que eu vou usar tudo com orientação a objeto. Como no JavaScript é tudo, tá valendo tudo, pensa dessa forma, o JavaScript tá valendo tudo. Você pode misturar orientação a objeto, pode misturar o funcional, mistura tudo, não tem problema. Mas, dependendo da escolha da linguagem, não tem como a gente misturar. Beleza? Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Em uma forma de pensar estruturada. Então, a objeto não, orientação a objeto é uma forma de pensar em objetos. Todo objeto vai ter propriedade e funcionalidade. Já vou mostrar isso para você no código, vou mostrar um código estruturado e vou mostrar como que a gente vai transformar o estruturado num pensamento de orientação a objeto, para que haja uma clareza para você de que às vezes você vai olhar um trecho de código, no trecho que eu vou mostrar, você vai olhar e vai falar assim, não faz nem sentido, né, meter uma orientação a objeto ali. Não, eu vou te mostrar um trecho que não faz nem sentido. Só que vai ter muita clareza de você entender, mas isso daqui é um estruturado, essa daqui é uma organização de se pensar de orientação a objeto. Tudo bem? Mike, é normal linkar OOP pro Java, mas acho legal ressaltar que OOP é uma forma de pensar. Exatamente, exatamente. É uma maneira de pensar que está dentro do Java, tudo bem? Então, se você vai usar Java, no Java, por exemplo, você não pode olhar e falar assim, agora eu quero usar apenas programação funcional. Não dá, o Java não permite. Acabou, não permite. Ele vai usar o paradigma de orientação a objeto e acabou. O JavaScript, ele é multiparadigma. Por isso que ele serve qualquer coisa. Python é multiparadigma. Por isso que você pode misturar. No meio das coisas, você pode misturar. Quero usar uma classe agora. Não, agora eu vou usar só função. Tá tudo certo. Não deveria, mas tá. Beleza? Entendemos um pouquinho os objetivos, assim? O mais importante dessa parte de objetivos, que eu gostaria de deixar, eu vou até deixar isso aqui, ó. Tá bom? Ele é uma maneira de pensar. Tá bem? O objetivo da existência da orientação a objeto é uma maneira de pensar. Para que ajudasse as pessoas, é uma maneira de pensar mais leve, tá? Um paradigma para ajudar o entendimento. Foi para isso que ele nasceu. Quando se tinha lá das outras formas de programar, alguma pessoa que criou isso daqui, que eu não vou lembrar
Tudo bem, pessoal? Eu não separei antes, a gente tá fazendo a aula aqui no orgânico mesmo, então eu não lembro os nomes dos criadores e que ano que foi criado. Poderia abrir aqui no Google e colocar, mas você vai fazer isso aí. O mais importante é, quando a pessoa pensou nisso, ou o grupo de pessoas pensaram nisso, é para que houvesse um entendimento melhor de toda a estruturação e a maneira de pensar na programação ali dos códigos que as pessoas estavam fazendo. É isso. E aí, algumas linguagens vieram adotando, tipo Java olhou e falou, cara, orientação a objeto é o futuro, é para isso que a gente vive, é para isso que a gente vai linkar, a nossa linguagem vai ser voltada para isso. Lá na faculdade, a gente nota diversos tipos de diagramas, casos de uso, casos de classe, etc., que quando você tem uma orientação a objeto, eles fazem mais sentido do que as coisas ficarem só espalhadas. E quando eu devo utilizar, eu preciso observar a linguagem, eu preciso ver quais são os padrões de projetos que eu estou usando. Pô, eu vou querer organizar melhor meu código nesse pensamento, eu vou querer ter o reuso de código nesse pensamento, a separação de responsabilidades nesse pensamento, beleza, é aqui que eu vou entrar com orientação a objeto. Tudo bem? Outra coisa que você precisa saber também é, todos esses conceitos que você vai pegar aqui comigo, encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração, não significa que você vai usar eles todos de uma vez. Todos de uma só vez, num pedacinho de código. Não é assim que funciona. Algumas vezes você vai precisar usar essa ideia de herança, por exemplo, não é sempre. A abstração, algumas vezes, não é sempre. Vai depender do padrão, vai depender de muita coisa, tá? Então você não usa tudo de uma vez, mas é bom que você entenda. Deixa eu explicar uma coisa antes da gente seguir, então, com isso daqui. Por que no JavaScript, isso aqui seria legal? No JavaScript, eu vou até escrever assim, ó, JS. Ó, primeira coisa, por que aqui é diferente de uma orientação objeto raiz no JavaScript? O JavaScript, pessoal, isso aqui é super importante, você pegar essa dica aqui que eu vou falar, isso aqui muda seu entendimento de JavaScript instantaneamente, tá? Quando eu aprendi isso daqui, a minha cabeça foi para outro lugar, e na questão do JavaScript, eu realmente me senti assim, cara, eu sei mais JavaScript do que antes. Chama-se Prototype. O JavaScript, ele é baseado em Prototype. A maneira de viver de JavaScript é Prototype. Deixa eu abrir aqui uma ideia para você. Vamos lá, OP, vou escrever assim dessa forma. E aqui a gente vai soltar código. Pessoal, no JavaScript, tudo é considerado um objeto. Mesmo sendo multiparadigma, mesmo sendo que eu quero usar só funcional agora, tudo é considerado um objeto. De que maneira isso? Isso aqui, cara, faz até o pessoal ficar maluco, porque tem gente que fala assim, não, isso lá não é tudo, cara, é quase tudo. Não importa, pode ser quase tudo. Eu vou até escrever assim, pra você não pirar, tá bom? Quase tudo. Porque se você encontrar alguma coisa que não é, tá tudo bem. Olha só, isso daqui é uma string, em uma linguagem de programação, que isso aqui é uma string, isso aqui é somente uma string. É um texto, uma string seria um texto, tudo bem? E é um tipo de dado que a gente chama primitivo. Mas no JavaScript ele não é. E você vai entender que ele é, tá? Você vai estudar o JavaScript, os primeiros passos do JavaScript, dados primitivos, string e tudo mais e tal. Mas quando você coloca um pontinho no JavaScript, isso daqui me deixava louco no começo. Quando você coloca um pontinho, aqui você tem muitos métodos, você tem muitos métodos e atributos, properties, propriedades. Porque no JavaScript uma string não é uma string pura. Ela vem de uma cadeia de protótipo. E a cadeia de protótipo é mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Imagina comigo o seguinte. Isso aqui é a string que eu criei, tá bem? Aqui é uma string que eu criei. Vamos supor que é esse textinho aqui. Nesse textinho que eu criei, eu coloquei algum método, alguma propriedade? Não coloquei, né? Pois é. Então, só que ele vai puxar aqui de cima da cadeia de protótipos, ou seja, os métodos e atributos, propriedades que tem aqui. Se não tiver aqui, ele vai para mais um acima, até que chega um momento que é o final da cadeia de protótipos. Mas aqui também teremos alguns métodos e propriedades. Todos os tipos de dados do JavaScript serão assim, ou quase todos. Ah, Mike, mas eu coloquei 1.2. Cadê? Não apareceu. Tudo bem, porque você está falando de um ponto flutuante. Mas coloca o ponto depois, continua, coloca o ponto depois e você vai entender que ele vai continuar subindo na cadeia de protótipos procurando mais informações. Então, o toFixed que existe aqui não foi você que criou, é o JavaScript que criou. Quando você entende isso, você vai entender, pessoal, que ao você criar uma classe, um objeto com orientação objeto raiz, quando eu crio uma classe e eu desenho que essa é a propriedade e esses são os métodos, no raiz só existe aquelas propriedades e aqueles métodos, e acabou. No JavaScript vai existir aqueles e de toda a cadeia de protótipo. Vai existir todos. Por isso, você precisa entender essa pequena diferença. Quando você construir sua classe e seu objeto, você vai encontrar ali muitas outras propriedades e funcionalidades que não existem naquela classe e naquele objeto que você criou. Então não é raiz. Vocês entenderam? Eu não sei se estava muito cedo para eu falar sobre isso. Não sei se estava muito cedo para eu já explicar isso daqui para você, mas se você já estudou um pouquinho de orientação a objeto, vai fazer mais sentido quando eu mostrar para você a classe e tudo mais e tá tudo certo. Mas se você nunca estudou também, para você é só uma novidade. Mas eu não sabia que o pontinho no JavaScript, aquele pontinho, significa que aquele tipo de dado está sendo transformado num objeto naquele momento. Não é que naquele momento, tá? E parece a ideia de herança.
Só que daí por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque é uma cadeia de protótipos. O Prototype Chain é uma maneira de se pensar que foi pensado o JavaScript, construído o JavaScript. Tanto é que a classe que você vai ver daqui a pouco, ela não passa de uma maneira bonita de se esconder o prototype. Porque ela não é uma classe de verdade. Tudo bem? É louco ou não é? Mike, prototype consegue ser mais confuso que pior. É, primeira vez. Cara, pior que eu acho que não, eu acho que é a coisa mais simples do mundo, né? Mas tudo bem, eu não consigo lembrar. Pra mim, foi muito difícil entender orientação a objeto, foi bem difícil mesmo. Um amigo meu me falou uma dica que eu vou falar pra vocês aqui, eu espero que ela ajude também, que destravou o meu entendimento de orientação a objeto. Mas o Prototype Chain é muito simples, poxa. Depois que eu... Bom, enfim, talvez com tudo o que a gente vai aprender aqui da orientação a objeto, misturando aqui na cabeça a ideia da herança e tudo mais, talvez faça mais sentido o Prototype Chain, talvez esteja muito cedo pra eu falar, tá? Então é diferente por causa do Prototype. Por isso ele é diferente. Mas, vamos lá, vamos entender a classe? Então assim, deixa eu tentar primeiro, pessoal, colocar um código pra você, antes da gente... eu vou já explicar um pouquinho o que é a classe pra eu poder trazer o código, tá? Mas a classe, imagina ela como... Olha que legal, presta atenção nisso daqui, porque quando você entende isso, vai ser mais fácil pra você entender toda a orientação a objeto. A classe era aqui que eu me perdia na orientação a objeto, tá? Mas imagina que ela é uma forminha, uma forma de fazer biscoito. Foi isso que o meu amigo falou que foi lindo, cara. Uma forma de fazer biscoito. O que uma forma de fazer biscoito ela tem ali, sabe? Nessa forma específica, pessoal, sempre que você for fazer um novo biscoito, você sabe que... E é uma forma tecnológica, vamos pensar dessa forma? Com inteligência artificial, tá? Uma forma de fazer biscoito com inteligência artificial, ó. Com IA. Por que com inteligência artificial? Porque você vai apertar um botãozinho nessa forma e ela vai gerar dezenas de biscoitos. E aí, você vai ter uma forma para biscoitos de chocolate e outra forma para biscoitos de morango. Mas quando você apertar um botãozinho, nessa forma mágica de inteligência artificial, quando você apertar nesse botãozinho, ela vai gerar dezenas de biscoitos, que são os objetos, com suas propriedades, funcionalidades e métodos. Se aqui é uma forma, a gente precisa criar essa forma, tudo bem? A gente vai criar essa forma. A gente vai falar, ó, toda vez que for feito um biscoito, ele terá que ter essa propriedade, ou seja, o biscoito será de chocolate. Toda vez que a gente fizer esse outro biscoito, ele será de morango. É só isso. E a gente vai fazer dezenas de objetos que a gente quiser, só que sempre baseado no que tem na classe. Então a classe, se você entender só isso daqui de classe, eu vou te mostrar como construir a classe. Já é o suficiente? Você já entendeu que ela é uma forminha para você montar. Por isso que eu gosto de tirar as dificuldades do meio do caminho. Então vamos fazer aqui uma classe. Como eu falei, é uma forminha de bolo. Mas antes de eu fazer a classe, deixa eu te mostrar o que seria um código estruturado. E a gente vai converter ele, o código estruturado, para um código de orientação a objeto já. Depois a gente vai se aprofundando mais nos detalhezinhos, tá bom? Então se aqui eu tivesse... Vou pegar um JavaScript mais moderno, né? Se eu venho aqui com o valor hora, o valor da sua hora é 50. Você vai ter um tempo estimado. Tempo estimado de um trabalho, tá? Eu tô imaginando um trabalho. Vai, 20 horas. Se você tem aqui vamos supor que você vai aplicar um desconto. Tá, o seu desconto, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o valor da sua hora, vezes o tempo estimado, vezes o desconto que vai ser 10 aqui, dividido por 100. Vamos supor que seja esse o valor do desconto. Eu tô só estruturando aqui, tá? Escrevendo. E aí você vai ter um custo estimado. O custo estimado é o valor da hora, vezes o tempo, menos o desconto. Tudo bem? E aí você vai apresentar o custo estimado. Será que funciona isso aqui que eu tô falando? 900. 900 é o custo estimado. Vamos supor que você não aplica descontos, não trabalha com descontos. O custo estimado é 1.000. Então tá certo a lógicazinha aqui. Isso aqui é um código estruturado. Só que um código estruturado, um código que tá sendo feito dessa forma, nesse pedacinho, tranquilo, velho. É um detalhezinho de nada. Agora imagina isso num projeto gigantesco com um monte de arquivos. E aqui não tem nada descrevendo que o que você está fazendo aqui é sobre o trabalho. Você não tá muito bem descrito as coisas. Talvez você vai precisar escrever algumas coisas em alguns lugares aqui. Tem algumas coisas que elas ficam um pouco soltas. E tá tudo bem se o projeto for só seu, mesmo que seja 200.000 linhas de código. Você só vai ficar um pouco perdido mais cedo ou mais tarde. Se você precisasse reusar código, provavelmente você não ia conseguir. Você tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo isso daqui. Tudo bem? Porque, isso aqui é o estimado da hora para um projeto. Mas e para 200 projetos? Quantas vezes você vai ter que repetir essas coisas? Aí você poderia pensar no funcional. Tem maneira de pensar. Se você vai portar isso daqui para uma linguagem, aí eu vou deixar isso daqui comentado para cá. Vou deixar isso aqui pra cá. Se você trouxer a linha de raciocínio da orientação a objeto,
Você começa com uma classe e você vai chamar ela de trabalho, por exemplo. Aí você pode criar um construtor e aqui você passa o valor da hora, hora, tempo estimado e desconto, por exemplo. Aqui você já começa a organizar o código falando assim, olha, esse objeto lá no futuro, não é agora, mas esse objeto que vai ser criado, isso aqui é uma forma, Então quando esse objeto for criado lá fora, ele terá um valor hora, que foi já avisado aqui pra mim qual que é o valor hora. Ele terá, este carinha aqui, quando for criado lá no futuro, ele terá um tempo estimado, que foi passado aqui pra mim. E este carinha aqui também terá um desconto que foi passado aqui pra mim. Só que essas são as propriedades deste carinha job. Não, veja, a classe é só a forma. Ela ainda não é o carinha, tudo bem? Ela é só a forma. A gente tá só bolando, só pensando. E aí, cara, vai ter uma hora que eu vou aplicar o desconto, né? Aplicar, então, funcionalidade, né? Aplicar desconto. Sabendo que o desconto, ele vai retornar, então, pode ser o valor hora, direto, ele vai ser aplicado, né? Então, vezes o tempo estimado, vezes o desconto, dividido por 100, porque o desconto a gente tá fazendo esse desconto em porcentagem, né? Então, tipo 10%. Beleza? Essa vai ser a aplicação do desconto. Calcular, o que isso aqui vai fazer? Deixa eu ver, ó. Calcular custo estimado, né? Calcular custo, pode ser, calcular custo. Sempre que a gente está falando de métodos, a gente está falando de ações que vão acontecer em algum momento. Então, o custo, ele vai retornar para mim o valor hora, vezes o tempo estimado, menos o aplicar desconto, menos o desconto aplicado. E o calcular custo, eu ainda poderia falar assim, ó, has discount, tipo, tem desconto? Eu poderia iniciar ele como true, tem desconto. Mas eu poderia, aí eu não preciso aplicar, né? Quando não tiver desconto, eu poderia mandar um false aqui, e aí eu valido, por exemplo, né? Se tem desconto, daí eu faço menos. Enfim, só pra você saber que eu posso estar melhorando essa lógica aqui. Veja que é muito mais código. Primeira coisa é o susto, né? Mike, muito mais código. A gente nem tá usando, tá? A gente ainda... Isso aqui é o uso, isso aqui já é a criação / uso. Aqui a gente só tá fazendo a forma. Agora a gente vai usar para um trabalho. Job 1, tudo bem? New job. Job tem um tempo ali, ó, valor da hora. Qual que é o valor da hora? 50. Qual que é o tempo estimado? 20. Qual que é o desconto? 10. Então eu tenho o primeiro job. Nesse primeiro job, por exemplo, eu quero que ele mostre para mim, o job 1, eu quero que ele mostre para mim o cálculo do custo. 900. Perfeito. Só que eu vou ter mais jobs aqui, né? Eu vou ter um próximo job aqui. O job 2, cara, ele tá, eu acho que a hora tá um pouquinho mais, né? É um trabalho bem mais complexo. E o desconto eu vou ser mais generoso ainda. 28%. Job 2, calcular custo. Vamos ver aqui? Tá aqui, ó. Esse é o custo do job 2, esse é o custo do job 1. Você tá notando o reuso de código? Depois que aquele código tá feito, eu vou até tirar ele da tela, ele está guardado em algum lugar. Eu só vou ficar instanciando, o nome disso é instanciar, ou seja, vou dar vida a esse objeto, eu vou trazê-lo à vida. Esse aqui é o objeto, que tem propriedades e valores. A classe tem os atributos aqui, ó, tem os métodos sendo criados, tem as suas propriedades e tudo mais na classe, mas a classe é apenas uma forma. Eu preciso iniciar ela com a palavra-chave new, e aqui eu inicio a classe e puxo para esse cara tudo que eu tenho lá dentro disponível. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou mostrar outros princípios que nós temos na orientação objeto, que eu posso esconder informações. Essa é uma das grandes sacadas da orientação objeto. Eu não preciso expor tudo. Eu vou escondendo algumas coisas. Daqui a pouco a gente volta e mexe nisso aqui. Mas nota que eu quero só que você perceba que daí você pode usar quantas vezes você quiser. E isso daqui agora você tem. Só que, lembra que eu te falei, que isso daqui ainda assim, se você pensar na cadeia de protótipo, job 1, você vai encontrar aqui apenas as coisas que nós estamos dizendo, nesse tipo de objeto aqui. Só que se eu entro lá no desconto, por exemplo, vamos pegar o desconto, né? O desconto, ele é um númerozinho. O desconto não é um número, o desconto é um número, né? É que aqui ele ainda não sabe porque a gente tá usando TypeScript, a gente não tá tipando nem nada, mas se eu meto um toFixed aqui, ou toString, essas coisas assim, ele funciona. O job 1, vou deixar job 2, porque daí eu vou mudar um negócio ali e já vou mostrar pra vocês. Job 2. Tá ali, ó, 28, tá? Se eu mudo isso daqui pra 2834, ele mostra o 28. O toFixed eu não criei é como se eu tentar trazer na cabeça da orientação objeto, é como se esse desconto aqui, ele tivesse já toda uma criação por fora, que eu estivesse trazendo ele pra cá, ele já tem uma classe lá fora, com o toFixed dele, que eu trouxesse ele pra cá pra continuar o meu código aqui. Eu estaria trazendo uma herança de um desconto que, na orientação objeto raiz, cara, isso aqui não existe, né? Pra existir, eu tenho que usar toda uma ideia ali de outros conceitos, tudo bem? Por isso que eu falei que no JavaScript a maneira de pensar orientação objeto é um pouquinho diferente. Ó, não entendi a PO como um jeito de pensar no código. Achei que era um outro tipo de código, tipo functions, objects, array, class. Não, pronto, Rafa, acabou. Ficou fácil agora, né? É só uma maneira de pensar, cara. Ó, C# é CO puro, então ele tem ferramentas para você entender isso.
Exatamente, o Java também. Acredito que seja porque JavaScript não é preparado para lidar com orientação a objeto. Também tive a mesma dificuldade, fui entender PO quando comecei a mexer. Aí que tá o lance, cara. Na verdade, dá pra entender o PO com o JavaScript. O que eu tô mostrando aqui dá pra entender, cara. O negócio é que você usar um PO puro numa linguagem PO pura, aí você vai entender como usar todas as coisas do PO. Porque aqui no JavaScript, na moralzinha, aí volta aquilo que eu falei, tá? Aqui, ó, importante eu não escrever aqui, ó. Syntactic Sugar. Eu acho que é assim que escreve, tá? Vou escrever de novo aqui, prototype. O class no JavaScript é só uma maneira bonita de você continuar uma cadeia de protótipos. Acabou. Ele é só uma maneira bonita de você continuar uma cadeia de protótipos. Eu literalmente poderia estar pegando isso daqui, eu vou reescrever com um protótipo para você entender como que é o prototype chain, pra você entender o que seria esse cara na cadeia de protótipo, tá? Ele seria assim, ó, function, job, tá? This, qualquer coisa, nem preciso colocar nada aqui. Job, prototype, e aqui vem o, sei lá, o calcular. Acho que aqui eu vou colocar só aqueles iniciais lá. Valor fixo, valor hora. Vou colocar só uma parte, tá? Tempo estimado. Só para você entender. Então, this, valor hora. This, tempo estimado. Show? Calcular é uma função. Pode ser assim ou pode ser name, com function, se você quiser, tanto faz. Calcular, return this, valor hora, vezes tempo estimado. Tá bom? Job, new job, 20, 30, console log, job, calcular. Tá aqui, 600. Acabou. No JavaScript, pessoal, você podia estar fazendo isso aqui. Dá no mesmo. Por isso que eu concordo com o que o colega está dizendo. Concordo que dá para entender orientação a objeto na questão de classe é um modelo, é uma maneira de você modelar as coisas. Modelou, depois você vai instanciar. Instanciou, beleza. Mas, no final das contas, o JavaScript está transformando tudo aquilo nisso daqui. Para ele, não passa de uma cadeia de protótipos. Só que bonitinha, tá bom? Bonitinha. Beleza? Uma classe no JavaScript, afinal, não passa de uma função. Perfeito, Xavier. Perfeito, tá ótimo. Pode entender dessa forma. Tá tudo certo. Mas, se você quer entender como pensamento de orientação a objeto, continua entendendo como classe, mas entenda essa parte aqui, ó. É uma forminha de fazer um biscoito. E eu falei com inteligência artificial porque ela é mais inteligente, né? Eu vou tirar esse com inteligência artificial porque isso aqui vai bananar tudinho. Vai bananar o eu do futuro. Eu vou falar assim, por que eu coloquei com inteligência artificial? Mas é uma forminha de fazer biscoito, sabendo que o biscoito é o objeto no final. Então eu preciso ali formatar todo ele. Lembrando que a única diferença de um objeto, até aqui do que a gente está falando, de uma orientação objeto raiz para o JavaScript, a única diferença é que tudo no JavaScript vai ser quase tudo interpretado como um objeto por causa do prototype da cadeia de protótipo. E aí uma classe, no final das contas, está sendo convertida para isso. Só isso. Mas é uma classe. É um formato que você está usando. O JavaScript tenta te ajudar. Você pode notar. Isso aqui você notou, né? Eu não sei se você percebeu. Espero que sim. Mas quando a gente pegou isso aqui, ó. Quando a gente pegou isso daqui, ele tentou mostrar para você apenas, ó. Quando você colocou aqui, ó, job, um pontinho, ele tentou mostrar para você apenas aquilo que você criou na sua classe e que está disponível, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisas da orientação a objeto, de esconder informações, que ele também vai te ajudar escondendo essas informações. No entanto, não serão 100% escondidas. Sempre tem um jeitinho de você pegar elas no JavaScript. Mas uma orientação a objeto verdadeira, vamos pensar dessa forma, tá escondido mesmo. Você não consegue acessar a parada. E aí, a gente falou que o objeto não passa de atributos e métodos, propriedades e funcionalidades. É uma maneira de eu entender que eu tenho características e essas características ou elas vão operar alguma coisa, vão fazer uma sequência de código, ou elas são só definições para que eu possa usar numa sequência de código. Tranquilo? Eu acho que até aqui, na minha cabeça, o negócio não tá tão bagunçado, né? Deixa eu ver aqui com vocês. Quero me dar um pouco de feedback pra gente continuar. Protect, private. Só que antes dessa forma de biscoito, existem outras formas de biscoitos que você não sabe. Na verdade, tudo é objeto JavaScript. Nesse caso, o class é apenas uma nomenclatura para um novo objeto. Então, o onDev, a classe, ela é uma criadora de objetos. Você não usa, no JavaScript, você não vai usar a classe sozinha. Você não vai usar ela só. Tipo assim, do nada eu tô usando só a classe. Como que eu posso explicar isso? Seu código não acabou ali, né? Isso aqui foi o formato da sua... Aquilo não acabou aqui. Se você fala que a classe é um objeto, isso significa então que se eu botar um ponto aqui, cadê, ó? Então esse aqui vai ser um objeto de o quê? Que objeto? Não, isso aqui não é um objeto. Esse aqui não é um objeto. Ainda. Isso aqui está construindo, está definindo que tem esse objeto job. Lá no futuro. Quando eu instanciar ele, um novo job terá valor hora, tempo estimado, desconto, ele vai poder aplicar, ele vai poder calcular, tá bem? Programação orientada a objeto com TypeScript é um pouquinho melhor, porque você vai ter até outros nomezinhos ali que vai te permitir usar um pouco mais da orientação a objeto, tá? Então, sim, quando você vai usar o TypeScript, use com orientação a objeto, porque é para isso que serve
quando a gente pega uma linguagem tipada, usar uma orientação a objeto faz muito sentido. Aprendi mais de programação orientada a objeto com Java na faculdade. Perfeito. Porque o Java todo, ele só é feito em orientação a objeto, tá? Acompanhando a analogia, a classe é como a receita. O objeto é o biscoito em si. Pode ser também, Brunão. Pode ser também. Na receita, a gente fala tudo que tem que ter ali e show de bola. Então tá fluindo, né? O que o Frykey aqui falou é interessante. Normalmente eu não crio class, né? Crio meus objetos como funções factory. E aí, só no front-end. E aí é aquilo que eu falo. No JavaScript depende do humor, né, cara? Você pode usar do jeito que você quiser. Tá tudo certo. Se você tivesse uma outra linguagem, puramente orientação a objeto, isso aqui nem existe. Pensar dessa forma não existe. Mas no JavaScript você pode pensar do jeito que você quiser, tá bem? Tipagem fraca atrapalha. Nesse caso, pode atrapalhar mesmo bastante, né? Encapsulamento, tá? O que você entende? Você não entende cápsula? Tá? Então, é colocar numa cápsula. Vamos à analogia? Imagine, eu gosto dessa analogia que é o motor do carro. O motor do carro é o seguinte, você dá uma partida e o carro funciona. Você sabe exatamente tudo que está funcionando da partida para frente? Quais são todos os elementos que estão conectando, funcionando? Você não sabe. Aquilo está escondido de você. Então, colocar numa cápsula, encapsular, é esconder algumas coisas. Vamos colocar como detalhes de implementação. Então, apesar de que vamos supor que é você que está criando todo o seu sistema. Com orientação a objeto, algumas coisas você vai esconder detalhes de implementação que são desnecessárias. Eu preciso só que nessa fase da minha aplicação, olha, nessa fase o cara precisa só bater a chave ali. É só isso que ele precisa. Ele não precisa reconstruir todo o motor para ligar esse carro, cara. Então, deixa tudo escondido, ele nem precisa saber como tudo isso foi construído. Então, tudo isso vai sendo encapsulado, tudo isso colocado dentro de cápsulas, pensa dessa forma. Tudo isso guardado, escondido. E isso vai gerar um pouco mais de segurança, de segurança dos dados. Segurança do que, Mike? Aquele dado específico ele não pode ser alterado em lugar nenhum, porque a pessoa talvez nem saiba que existe o dado. Então, segurança para quem, né? Para os atributos e métodos, quando a gente encapsula. Então, nos detalhes, nesses detalhes escondidinhos, cara, a gente nem sabe do que, né? De uma coisa ou outra que não sabe. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Esse aplicar desconto aqui, eu não vou usar ele aqui fora, eu não posso acessar ele, tá? Quando eu fizer o job, por exemplo, um job aqui, tá? New job. Aqui eu tô passando as informações que eu quero. Quando eu coloco o pontinho, eu estou vendo um tal de aplicar desconto. Mas só que é o seguinte, na minha aplicação inteira, daqui pra frente, o aplicar desconto, ele só vai ser utilizado pra fazer esse cálculo aqui, e nunca mais. Vamos supor dessa forma. Então, por que diabos alguém lá no futuro vai ter acesso a um aplicar desconto? Ele não poderia ter um acesso a aplicar desconto. No JavaScript, antes, a gente fazia dessa forma. Eu não sei se hoje já vale. Antes a gente fazia dessa forma aqui, Colocava uma hash aqui no comecinho. Isso aqui, eu quero dizer que ela vai ser escondidinha. E na hora de eu usar aqui dentro, eu ia usar com a hashzinha aqui. Quando eu viesse aqui fora, eu já não teria acesso, eu já nem saberia que existiria o aplicar desconto. Aí eu não sei se hoje em dia já tem um private aplicar desconto. Não sei. Vou tentar colocar aqui para ver se funciona. Então, eu acho que no JavaScript não. Ótimo, legal. Ainda bem que tem esse carinha. Então, no TypeScript tem. No TypeScript você coloca private na frente do cara, do método que você quer esconder, e ele fica privado. No JavaScript raiz, purão, você pode usar, no caso, se você quiser, esse hashzinho, e aqui dentro você vai usar sempre o hashzinho aqui, tudo bem? Aí você pode notar que aqui fora a gente não tem acesso ao aplicar desconto, mas lembra que eu te falei que é só de brincadeirinha? Porque no JavaScript ele é bizarro. Se eu fizer isso daqui eu consigo. JavaScript, né? Provavelmente no TypeScript deve ter uma camada de segurança a mais e ele de fato bloqueia o cara e fala assim, cara, você não pode acessar um método privado. Porque o método privado, ele é privado. Privado a quem? A somente a essa camada, a essa forminha, somente a forminha pode acessar ele. Isso é um privado. Aí você vai ter, no TypeScript, por exemplo, você vai ter um estático. O estático significa assim, eu posso chamar a minha classe sem instanciar ela, supondo que eu não instancio essa daqui. Eu só tô dando um exemplo, tá? Não é o caso agora. O que é não instanciar? Não tem aquele new na frente. New job. Não existe o instanciar. Existe eu pegar a classe e usar direto o aplicar desconto. Eu posso fazer isso. TypeScript, tranquilamente. JavaScript, tô até achando que dá, tá bom? Nesse caso eu tenho um erro. Por quê? Porque eu não tenho valor de hora, tempo estimado, não tenho nada. Se eu tô usando this, e aí já começa aqui deveria vir alertas. Numa linguagem mais orientada a objeto, viriam alertas. Você não vai poder usar o this. Por que você não vai poder usar o this? Porque você não instanciou. O this significa que vai ter uma instância daqui a pouco. Então, se você não tem, problemas, tá? Então, algumas coisas você vai encontrar, talvez até liberadas, só que elas não estão funcionando do jeito que deveriam de uma linguagem de programação. É orientada a objeto, mas calma,
Você não precisa memorizar essas coisas todas. Eu quero só que você entenda o que é um encapsulamento, para que depois você possa se aprofundar mais. Quando você pegar um TypeScript, quando você pegar um Java na sua faculdade, não sei, para você não vai ser mistério nenhum. Você já entendeu, cara. O encapsulamento é só esconder algumas coisinhas. Pô, pronto. No JavaScript se esconde assim, no outro vai ser private. Em algumas é obrigatório colocar public para falar que ela é pública. É obrigatório, se você não colocar não funciona em algumas linguagens de programação. Aqui no JavaScript você não precisou colocar. Se você não colocou nada, ela já é pública. Se você colocou uma hashzinha, é privada. E até aí que ele entende com clareza. E o estático também ele vai entender. Só que ele só não vai te avisar alguns probleminhas aqui. Tranquilo? Posso colocar isso aqui também? No encapsulamento a gente vai ter algumas... esconder, né? Esconder detalhes de implementação. E daí a gente usa o quê para esconder? A gente pode usar o private, protect, se bem me lembro. Só que no JavaScript não, né? Então, por isso que não é legal deixar isso daqui, tá? Isso aqui não é legal deixar aqui, eu não sei. Porque como eu tô ensinando vocês com JavaScript, eu não sei se é bom eu escrever aquilo ali. Eu acho que o conceito é mais importante nesse momento. Mas é só pra você entender que algumas palavras especiais, private, um hashzinho, um static, elas são necessárias e aí elas existem justamente para trabalhar com a questão de encapsulamento. Então tem coisas que serão fechadas e ninguém vai ter acesso, enquanto outras serão abertas e tá tudo certo. Até aqui, pessoal. O JavaScript é mais orientado a protótipos, por isso que é complicado nessa parte de classes. No fim, tudo vira objeto, exato. Que analogia mais doida. É tipo roupa de sair de casa e roupa de ficar em casa. Se eu não definir que essa roupa é de ficar em casa, eu posso usar ela na rua. No TypeScript, quando eu defino ele, nem deixo tirar do quarto. É assim que deve ser no PO mesmo. JavaScript já é umas gambiarras, sim. Esses assuntos estão me lembrando os slides preto e branco na faculdade. Private é sempre disponível no escopo de definição da classe. Protect fica disponível na classe e nos herdeiros. E public é global. Esse que o Alexander está dizendo já é mais importante para você ir pegando a orientação a objeto mais aprofundada com linguagens que são mais orientadas a objetos. Tudo bem? Porque olha só o que ele está dizendo, olha que legal. O private vai estar disponível na definição da classe. Show? O protected vai ficar na definição em todo mundo que herdar. A gente vai falar de herança daqui a pouco. Em todo mundo que herdar. E o public é global. Todo mundo tem acesso àquilo. Pode ser usado em qualquer escopo. E no Kotlin ele está dizendo que é dessa forma. Quer dizer, dependendo, e eu acho que também é assim no TypeScript, Alexander não é meu forte TypeScript, mas eu acredito que seja mais ou menos assim. No Java, acredito que seja assim também. Beleza? Ah, tem o negócio do underline também. Bem lembrado, Lucas, a gente também usava no passado, por convenção, underline, para esconder algumas coisas. Mas é que entrou esse hashzinho, tá? Então por isso que eu acabo mostrando o hashzinho, porque ele entrou depois. Mas sim, antes ainda do hashzinho, o underline era usado e era uma convenção meio geral dos javascripteiros de que aquele atributo ali ele não deveria ser acessado. Você conseguia ver ele, mas você não poderia acessar ele. Tipo assim, significa que você tem que ter o compromisso de não acessar ele, né? Porque você poderia, de fato. Não fica realmente privado, então tem licença que não mostra. Isso aí, Juliano. Isso aí, tá? Mike fala sobre o underline private no JavaScript. Fiquei com essa dúvida. Obrigado. Cara, é aquela mesma ideia. É isso daqui, ó. Que eu acabei falando em voz alta, mas não vim mostrando aqui, tá? Antigamente, você não tinha aquele hashzinho. Tudo bem? Não era implementado na linguagem. Quando você instanciar um novo carinha aqui, ó, você tem acesso ao underline, beleza? Só que por convenção da comunidade, você via que era um underline e você já falava, eu não toco aqui, porque isso daqui é para ser privado, isso daqui não é para ser tocado. Com o passar do tempo, o JavaScript trouxe, e a gente tá falando de JavaScript, por isso que assim, tem o TypeScript, que daí é uma melhoria. O JavaScript trouxe a hashzinha pra gente não precisar ficar usando o underline, tudo bem? E aí, o IntelliSense já entende também que, pelo hashzinho fazer parte agora da linguagem, de que ele é, de fato, privado. Mas aqui, como eu falei, é possível você acessar ele. Quer dizer, a gente vai ter o erro, né? Ah, legal! Ah, legal! Nossa, aqui é um aprendizado pra mim mesmo, tá, pessoal? Pra mim mesmo. É que quando foi implementado o hashzinho, ele também aí ele bloqueia de verdade, ó. Ó, syntax error. Private field must be declared in closing class. Ou seja, ele já tá avisando pra mim que eu realmente não posso usar aqui. Legal, tá? E não é por causa do this, não. Deixa eu até ver aqui, ó. Return alô. Então é aprendizado pra mim, que eu não lembrava disso. Eu não lembrava que o hashzinho, ele já vinha, de fato, bloqueando o acesso e aí virou um acesso privado valendo com força. Demorou, JavaScript, te amo. Ah, então ele já tá me avisando. Você não pode usar isso daqui fora da classe, apenas dentro da classe, que é aqui que eu estou usando, ó. Aqui eu estou usando e a coisa funciona legal, né? Funciona mesmo? Sim. Job é calcular o custo. O calcular custo vai me mostrar o custo. Calma. 50, 40, 10. Tem que aplicar as coisas, né? Senão é N a N. Tá ali. Beleza? Belezinha? Olha que legal, cara. Fechado, DevTales. Fechado? Então, o underline é um acordo de cavalheiros, tá bom? E o hashzinho, ele já foi implementado, já foi colocado.
e ele funciona legal. Vamos falar de herança um pouquinho? Cara, herança... O que você entende quando fala de herança? É exatamente isso que você entende. Ele vai herdar coisas. Assim como você vai ter pais e filhos, né? Pais e filhos. Isso é herança. Ele vai herdar coisas. Não tem muito mais pra onde ir, tá? É só isso mesmo. Só que eu vou mostrar pra você a ideia que... Quem que foi que tinha falado? A ideia de um veículo, né? Alguém falou da ideia do veículo. Vamos pegar ela? Deixa eu tirar isso daqui. Vou deixar essa informação guardadinha aqui. E aí a gente vai fazer uma classe veículo, por exemplo. O que o veículo pode ter? Ele pode ter rodas, né? Vamos supor que por padrão os veículos têm 4 rodas. E aí eu vou supor que por padrão os veículos eles vão se mover. E eu vou só imaginar assim com vocês, tá? E vai... se mover, acelerar, né? Vou colocar acelerar, pensar dessa forma e virar, pode ser? Tipo, virar. Se for moto, se for carro, tô pensando assim, mais ou menos dessa forma, tá? E vamos supor que o acelerar, ele pode ser pra frente ou pra trás, então a gente vai falar qual que é a direção que ele vai acelerar, e o virar a gente fala qual que é a direção que ele vai virar. Só tô brincando mesmo, tá? Pronto, esse aqui é o formato de um veículo. Agora eu vou herdar. Eu vou criar um formato para uma moto. Então ele vai extends o veículo. O que você notou aqui? Até agora, se você nunca estudou isso, você não sabe o que está acontecendo. Mas no JavaScript, quando eu colocar o construtor aqui, e vamos supor que eu vou iniciar esse veículo, e eu quero trazer todas as coisas que já foram feitas antes do veículo, eu provavelmente jogo um super assim. Por quê? Se nesse veículo eu tivesse um construtor nele, supondo, tá? Que eu tenho um construtor nele, que eu falo aqui o tipo do veículo, eu vou querer fazer um super, falando que esse daqui vai ter que falar o tipo, e o super, ele vai enviar o tipo. O super, imagina que ele está enviando isso aqui lá para o veículo, iniciando o veículo, e daqui para frente, tipo, deixa comigo, que eu já tô pegando todas essas informações aqui e já vou deixar valendo pro moto também, tá bom? E no moto a gente tem uma mudançazinha aqui, né? No moto... ele tem nas rodas, você pode ver que eu não criei rodas aqui, né? Só que ele existe na classe veículo, que eu tô herdando, puxando, trazendo informações, herdando do pai. A moto é um filho do veículo. As rodas aqui são 2. E se fosse um carro, extends veículo, no máximo ele teria o tipo. E aí é um super tipo, no máximo. Porque acelerar, virar, alguma coisa muda aqui? Não, então tá tudo certo. E aí você ainda pode entender que é maluco, mas você poderia fazer uma extensão de outra extensão. Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Moto elétrica? Não sei. Tô imaginando aqui. Class, moto elétrica, que vai estender da moto. Você pode ficar fazendo isso. Meio maluco, né? Meio maluco. E mais uma vez, volto a dizer o que eu falei lá no começo da aula, tá, pessoal? No começo da aula eu falei isso pra vocês. Isso aqui não vai fazer o mínimo sentido se você não estiver aplicando num projeto valendo mesmo. Você só entendeu o conceito. Tá, entendi que o conceito de herança, eu estou puxando as coisas. No JavaScript se escreve dessa forma, no TypeScript é de outra forma, no Java é de outra forma, cada um vai se escrever de uma forma, mas qual que é o conceito por trás das coisas? Eu herdo características de uma outra forminha, uma classe herdando de outra. Só isso. No JavaScript não tem interface. Interface tem no TypeScript. Daí dá pra entender um pouquinho diferente essa visão aí. Pra colocar, por exemplo, abastecer em carro e moto, mas moto elétrica, não uso abastecer. Legal, é uma ideia. Fala, Vitão, a classe carro pega o tipo instanciado de veículo ou ao contrário? Então, não, é aí que tá o lance. Não houve instância ainda. Tudo bem? Nada disso daqui foi instanciado. Nada disso aqui foi instanciado. Tudo isso daqui foi modelado. Aquela forminha que eu falei pra vocês. Depois eu vou usar a moto. Quando eu colocar um new moto, ele vai precisar, no constructor, de um tipo da moto. E aí, então, o super vai puxar lá do veículo as informações, enviando também qual que é o tipo e padrão dele. E trazendo pra cá, pra moto, eu vou trocar as rodas, porque as rodas não são 4, são 2. Um exemplo muito tosco, eu sei que é tosco. Mas é o suficiente para você entender, só entenda o conceito, sem ter dificuldade. Porque assim, o mais difícil, pessoal, é que às vezes a gente precisa entender esses conceitos com muita dificuldade, Agora eu preciso dificultar o entendimento. Não precisa dificultar o entendimento, a herança é só isso, você não precisa sofrer mais. Agora, na hora que você estiver aplicando isso várias e várias vezes, você já sabe, bom, isso aqui é uma herança, beleza. Só que para eu aplicar dessa forma, aí as coisas vão tendo as suas dificuldades de código e tá tudo bem. Só que você não precisa sofrer com o nome da palavra herança, não precisa. Extends, moto elétrica, puxaria o abastecer moto, não. What? Abastecer em carro e moto, mas moto elétrica não usa abastecer. O extends, não, Aí você quer imaginar como que você faria para não usar uma implementação da herança. Aí a sua herança, o seu veículo, aí você vai ter que ter alguma coisa no meio dele. Por exemplo, aqui você teria que ter um veículo motorizado, por exemplo, que está estendendo o veículo. É isso que você está perguntando, né? Na hora do construtor, já que o tipo é uma coisa que a gente está fazendo em todos, já que, né?
Então você vai fazer o supertipo. E esse carinha aqui, ele vai ter o abastecer. Esse carinha, que é o veículo motorizado. Então a sua moto, veículo motorizado. Ah, não, mas é uma moto elétrica. Opa, class, veículo elétrico, extends. Então, você tem que sempre pensar que o que ele tá herdando, a sua herança, né? Você vai precisar fazer uma herança que não vai trazer aquelas coisas que você não precisa. Então, você vai precisar construir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, não tem o abastecer. Ó. Nesse caso aqui, não tem o abastecer. Veículo elétrico. Pô, mas ele não é o mesmo. É que nesse exemplo tá muito simples, né? Não é o mesmo veículo, é o mesmo veículo. Poderia mudar alguma outra coisa. Veículo, sei lá, abstrato, sei lá, qualquer coisa. Mas só pra você entender que você não vai criar um abastecer se você sabe que em algum momento você vai herdar algo que não vai usar o abastecer. Você não vai criar. Você precisa criar um cara no meio, sempre no meio. E aí você vai usar o cara do meio. Sacou? Beleza. JS tem implementos? Não tem. Implementos tem no TypeScript. A herança se usa quando classes fazem parte do mesmo contexto. Ou quando você tem uma classe componente que complementa a classe filha. É só nisso que utiliza. Ok, perfeito. A não ser que esse site aí tenha abordagem luta, não sei. Tem alguma sugestão, site free bom para aprender a orientação a objeto? Não conheço. E não consta abastecer a bateria. Verdade. Não tem como limitar o que Extends faz. Não tem como limitar o que Extends... Não, deixa eu pensar. Não que eu me lembre. Mas é muito boa sua pergunta, mas que eu me lembre, não tem como você limitar no momento da criação do Extends, não. Cara, herança é só isso. Não precisa dificultar mais a vida, tá? Polimorfismo. O que você entende quando a gente fala polimorfismo? Poly vem de muitos, múltiplos, muitos. Morph é forma, muitas formas, tá bem? Polimorfismo, muitas formas. Então significa que um objeto que está estendendo o outro, deixa eu pensar assim, ó. O objeto primeiro que ele está estendendo o outro, tá? Então, um objeto estende o outro, ou herda, né? Um objeto, eu vou colocar estende, tá? Estende de outro, isso aqui é uma herança, tudo bem? Talvez você vai precisar mudar características. Então, se precisar mudar características. Então, se eu preciso mudar características, então eu tenho essa ideia do polimorfismo. Nesse caso que a gente tinha falado do carro, que o Rafa falou, não sei se ele tem uma cara, porque de fato aqui eu estou construindo novos carinhas para herdar e não estou modificando aqui, mas eu queria algum que eu pudesse modificar. Deixa eu tirar isso daqui. Eu só vou deixando salvo, pessoal, só para não... Vai que eu preciso disso daqui depois, né, em algum momento. Mas aqui a gente vai começar outro, tá? Aqui eu vou colocar uma classe atleta, que a gente vai começar uma outra ideia. Então o atleta ele vai ter um peso, ele vai ter uma categoria. Então o que eu tô imaginando assim, ó, os atletas podem ser atletas mirins, podem ser atletas juvenis, podem ser atleta que vai ser de corrida, de natação, e cada um vai ter um peso, uma categoria, vamos pensar dessa forma, tá? Então quando eu for criar o atleta, constructor, eu só preciso passar o peso, porque daí eu vou definir nessa classe aqui qual que é a categoria dele e tudo mais, tá? Peso, recebe o peso. Então, eu quero definir, né, como eu falei, categoria. Eu quero só que ele defina a categoria pra mim. Então, se, por exemplo, o peso for, sei lá, menor que 50. Se o peso for menor ou igual a 50, vamos supor que essa categoria seja infantil. Infantil. Eu não sei, existe criança acima de 50 é muito, né, velho? Acho que 30, né? Não sei. Se o peso for vamos supor aqui, se ele for maior que 31 e menor do que o quê? O peso menor do que o quê? 50? Poderia ser? Não sei. Vamos só inventar. Acho que não precisa estar certo. Só precisa fazer sentido um pouquinho, pelo menos. Vamos supor que isso aqui seja o juvenil. E se não, pode ser. Se não, categoria, pode ser adulto. Bom, então eu tenho essa base. E aí eu vou imaginar que eu tenho agora eu vou definir os jogos. Então a gente vai ter nos jogos a gente vai ter os lutadores, tá? Lutador. Ele vai estender do atleta. E aí a gente vai construir isso, constructor, peso. E aí a gente faz o super peso, que daí ele vai puxar as coisas daqui. Todas as informações daqui já setando o peso. Só que o definir categoria, para os atletas lutadores, as categorias elas têm outras nomenclaturas. Então eu preciso reescrever o que é definir categoria. Então nesse caso eu venho e reescrevo uma coisa, polimorfismo, múltiplas formas. O mesmo atleta que já tinha definido um pouco de categoria, eu reescrevo para o tipo lutador, eu reescrevo as coisas que eu preciso. Então aqui eu vou só inventar com vocês também, né? Então se despeso for aí... cara, eu já não sei. For menor que 50, não sei mesmo, cara, não sei. O categoria vai ser, sei lá, peso pluma. Não tem essas coisas no boxe? Lembra disso? Nos lutador? Quem lembra aí? Eu tô tentando puxar da minha cabeça, mas eu juro que eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando. Se o peso for menor do que 80, categoria é o pena. Não tinha isso? Leve? Categoria leve. E o peso, eu lembro que tinha o peso pesado. Então já vou botar, o resto vai ser categoria peso pesado. É porque daí é fogo. Mas vai, peso pesado.
Pronto. Então, as categorias no lutador, elas não vão mais de infantil, juvenil, adulto, porque vamos supor que o lutador, nas minhas regras, já são todos de 18 pra cima, senão não são lutadores. Só que as categorias, elas têm uns nomezinhos mais específicos da parte da luta. Isso aqui é uma ideia de polimorfismo. Tudo bem? Eu pego uma coisa que já foi feita na classe que eu estendi e refaço aquele detalhezinho da classe. Poderia ter um monte de outras coisas aqui, mas esse específico eu precisei refazer, tá bem? Então, se eu precisar mudar características, eu estou usando a estratégia de polimorfismo. Então, ela se aplica quando um objeto está estendendo de outro, que é a questão da herança, e eu preciso mudar uma coisinha. Só isso é polimorfismo. Então, e aí você pode notar, né, pode notar que eu não estou mudando a classe principal. Porque, de fato, eu não posso, né, criar uma classe, toda uma estrutura, começar a usar ela pra caramba e do nada eu vou lá e mudo ela. Não. Eu vou estendê-la. Depois de estender ela, um detalhezinho eu preciso mudar. Eu vou lá e mudo esse detalhezinho. Pronto, o conceito disso chama-se polimorfismo. Você tá vendo que as coisas, elas estão muito mais atreladas a... Geralmente, na minha cabeça é isso, tá, pessoal? Vê se faz sentido pra vocês. Os nomes, eles assustam. Os nomes, eles deixam a gente com medo. Mas depois que a gente entende o motivo, a gente entende o que ele faz... Cara, qual que é o medo de um polimorfismo? Eu já entendi, velho. Eu estendo uma classe e mudo uma coisa, acabou. Isso é polimorfismo. Estender uma classe, no JavaScript, né? A gente tá falando do JavaScript. Estender uma classe é a ideia de herança. Herança é o puxar coisas de outra classe pra cá. Acabou. É uma classe, é uma forminha que estou formatado pra depois criar um objeto. Beleza. Quando eu criei um objeto, eu chamo aquilo de instância, né? Beleza. O objeto tem propriedades e funcionalidades. Beleza. Pra quê? Porque é uma maneira de eu pensar. E em vez de eu deixar tudo solto, aqui estão as propriedades. Aqui estão as funcionalidades. Fechou esse objetinho. Aqui tá a minha forminha. Uso ele quantas vezes eu quiser. Pronto. Cara, orientação a objeto é simples. O que dificulta são os nomes, eu sei. O que dificulta são exemplos. Porque os exemplos até que o Maicon tá usando são exemplos ruins. Por quê? Porque são muito simples, simplórios. Na hora do vamos ver é mais difícil. Tudo bem, cara. Relaxa. Você vai conseguir. Confia em mim, você vai conseguir. Tá bom? Vamos lá? O Vitão tinha falado, ó, o problema da herança é que geralmente fica bem difícil de compor quando você precisa adicionar mais e mais classes. Exatamente, existe até essa conversa, né, Vitor? Bem lembrado, existe essa conversa na comunidade que use composição ao invés de herança. Porque na herança você vai precisar ficar herdando ou fazendo muitas heranças ali, muitas coisas, ao invés de você só compor, né? Compor seria mais ou menos, eu vou construindo aqui, adicionando as coisinhas aqui e ali, uma maneira diferente. Então, aí você vai começar, depois que você domina os fundamentos, você começa a ir em outras questões. E por que existem essas questões, pessoal? Por que entra uma orientação a objeto e tem a funcional e tem a estrutural? Por que essas coisas? Simplesmente porque são maneiras de se pensar diferentes. Todas elas vão trazer prós e contras. E cada vez que tem um pró e contra, vai vir uma nova onda de pensamento em cima daquilo. Aí você debate, tal, até que você toma a sua decisão. Olha, não, então, aqui a gente vai usar dessa forma e acabou. Não, isso faz mais sentido a gente fazer de outra forma e tá tudo bem. Vocês estão pegando aqui, ó. Cara, getter e setter, getter e setter, aí a gente tá puxando mais lá do... Veja, no JavaScript você não precisou, né? Não viajou não, tá tudo certo. No JavaScript você pode notar que você não precisou, né? Em momento nenhum, porque você pode simplesmente pegar as coisas ali. Mas o getter e o setter que você tá dizendo, que eu acho boa a sua pergunta, ela vai vir mais dessas... e aí eu vou te falar, eu só lembro disso na faculdade, eu nunca mais usei isso, tá? Mas deve ter muito nessas linguagens mais padrões. Que seria mais ou menos assim, você vai ter uma classe pão, classe pão. E aí, você falou ali no construtor dela, você pegou ali eu preciso fazer alguma coisa, tipo, privadinha assim, né? Então, sei lá, total, sei lá quantos, não sei o que eu faço aqui, cara, sei lá, quantos, total, vou falar total. O negócio é o seguinte, isso aqui tá privado, eu só posso usar aqui dentro. Só que em algum momento, eu falo assim, isso aqui eu vou precisar usar lá fora, vou liberar para ser usado lá fora. Então, eu vou fazer um get, ou vou fazer um set. Aí eu vou fazer um get total, e aí ele vai retornar this total, que estava privado. Ou então um set total, que aqui ele vai setar o meu total, que eu não tenho acesso lá fora. Só isso, tá bom? Get set. Getter setters. É só isso, porque aqui dentro eu posso usar ele. Mas já que eu não posso usar lá fora e agora eu preciso liberar ele pra fora, então eu vou fazer dessa forma. E aí o que eu falo que eu lembro da faculdade? Que eu achava horrível, por isso que eu falo, eu não sei como que tá nos dias de hoje, respeito. Pelo amor de Deus, eu respeito pra caramba o nosso querido Java. Mas qualquer propriedade, se eu fizesse uma classe com 20 propriedades, todas as 20 eu tinha que criar gets e sets. E pra mim não fazia o mínimo sentido. Só que o que eu entendi naquela época na faculdade, 2008, a gente tava falando de outro Java, não tô dizendo que é assim hoje. Mas o que eu entendia? Que era impossível eu usar qualquer propriedade, ou setar, ou mexer com qualquer propriedade fora da classe. Se eu quisesse pegar,
get. Se eu quisesse mudar o valor, set. Era impossível. Então era uma classe gigantesca, com 20 propriedades, e todas elas eu tenho que colocar get, set. Get, set, eu olhei e falei, cara, olha que legal que as pessoas gostam de Java. Mas eu não tenho como gostar de Java. Não faz sentido. Não faz sentido. Se é assim no dia de hoje, não sei, não conheço, tá bom? E se é assim que vocês pensam, vocês que usam Java, tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje em dia tu só usa... olha que legal. Hoje em dia tu só usa... Aqui fica um negócio aqui na minha frente que eu não consigo ler, né? Tu só coloca... Hoje em dia tu só coloca public int total get set no C#. C#. Pode criticar o Java, mas estamos aqui pra te apoiar. Hoje o IntelliJ salva nós, é porque ele vai criar tudo, né? Então, no final das contas, você precisa criar, né? É muito estranho. Ainda, mas dá pra abstrair usando um Lombok ou Record. Java foi só bom pra aprender programação orientada a objeto. Tava vendo em C# no curso. Isso atrasava demais na hora de fazer a prova. Ficava criando os gets e sets. Exatamente. E que pra mim, na minha opinião, era o de menos, né? Porque eu tô só criando propriedades ainda. Eu ainda nem tô fazendo o que eu preciso fazer pra funcionar nas paradinhas, sabe? Mas enfim. Isso daqui é outra pegada. Isso aqui que você tá passando, meu amigo Caio, isso aqui é outra pegada. É outro conceito. Isso daqui não é o conceito dos gets e sets da orientação a objeto. Mas pode ser feito dessa forma também, que é diferente. Até onde eu vi é bem parecido com o que o Maicon tá ensinando, aqui um pouco diferente. O engraçado é que o cara que criou o termo PO fala que Java não é PO. Então nem nós entendemos então o que é um PO, né? Nem ele, nem nós. Ficou tudo confuso, tanto pra ele quanto pra nós e pra todo mundo que usa, né? Então vamos lá. Por fim, a gente falamos do polimorfismo. Por fim, agora a abstração. Cara, e a abstração, pra mim, por isso que a abstração pra mim é uma coisa que faz mais sentido no TypeScript do que no JavaScript. Tanto é que quando a primeira vez que eu fui ensinar sobre isso, eu falava, cara, como que eu vou trazer abstração pro JavaScript? Porque parece que é um conceito muito vazio, vago, sabe? Mas assim, imagina que é uma classe, eu preciso pensar, vou pensar numa classe, que terão definições. Definições do que, né? Atributos e métodos. As definições, pessoal, não são implementações. Então, definições diferente de implementações. Então, por que isso, né? Porque na ideia de abstração, eu penso num formato que depois eu vou criar a classe que de fato ela funciona. Depois eu vou implementar ela. E isso vai trazer um pouquinho de herança e tal. Então eu vou tentar mostrar pra você como que eu pensaria isso no JavaScript, tá? E seria mais ou menos assim. Pensando numa classe parafuso. Mas por que aqui fica complexo? Porque se fosse no TypeScript, era só fazer isso aqui, interface parafuso, por exemplo. E aqui eu faria as definições de quais são as propriedades, atributos que eu quero ver depois sendo implementada. E aí eu usaria um outro nome que é o implements, né? Então aqui eu vou meio que forçar no JavaScript. Pode ver que eu tô fazendo como uma classe e não necessariamente é uma classe. Na abstração não é. Por isso que no TypeScript faria mais sentido, mas tudo bem. Então não necessariamente é essa classe que eu vou usar. Ela é apenas uma classe abstrata, uma classe para desenhar os parafusos que eu vou usar depois. Então imagina ela como, se eu pudesse escrever aqui, imagina ela como uma superclasse ou uma classe abstrata mesmo, né, que a gente fala, né? Que não é ela que eu vou usar, eu não posso usar ela, não uso ela. E eu não tenho nada pra eu poder avisar o JavaScript que eu não vou usar ela. Infelizmente eu não tenho. Mas, enfim, pensando no construtor dela, se eu pegasse e instanciasse essa classe, eu poderia colocar assim, se o this constructor for igual a um parafuso, porque é o nome desse cara aqui, então eu vou fazer um throw, new error, e vou avisar o quê? Classe abstrata. Implemente, né? Ou sei lá, ou classe abstrata não pode ser instanciada, sei lá. Implemente para usar. Então, é uma maneira de eu chegar aqui em qualquer momento, eu tentar fazer um parafuso, new parafuso, e eu receber um errozinho aqui, Classe abstrata não pode ser instanciada, implemente para usar. Sei lá, é uma maneira na minha cabeça que eu estou imaginando de falar assim, isso aqui não é para ser usado. Isso aqui é para ser um modelo do que eu quero fazer depois. E aqui eu poderia usar, até pensando no que um colega escreveu no chat, e eu vou já te explicar o que significa esse get aqui na construção dessa classe. Então, get tipo, por exemplo, significa que em algum momento eu quero que outras ferramentas que eu vou usar daqui a pouco, outros tipos de ferramentas, parafuso, sei lá, que eu poderia chamar de ferramenta. Poderia chamar de... vou deixar assim mesmo. Que eu vou precisar implementar o tipo. Então, se eu não vou usar ele aqui, eu vou, de novo, jogar um outro erro, caso haja uma tentativa de uso dele aqui, que vai ser... Aqui poderia ser método, sei lá, vou escrever assim. Get tipo precisa ser implementado. Vamos supor que eu faça isso. Então, só para ver se ele vai chegar até aqui. Não sei só se ele vai chegar até aqui, apontando esse erro também. Não, é que ele já morre ali, né? Beleza, é que ele já morre ali. Vamos supor que isso aqui a gente consegue fazer um bypass disso aqui. E tá ali, método tipo precisa ser implementado. Beleza. Então, o que eu tô fazendo até aqui? Só para vocês entenderem. E acompanhar a linha de raciocínio comigo. Isso aqui seria uma definição abstrata do que eu quero no futuro criar de classes
que vão herdar do parafuso e tudo mais. Se fosse, como eu falei, se fosse um TypeScript, isso aqui seria tão simples, cara. Um TypeScript seria só, tipo, como eu falei, interface, só pra você ter um pouquinho de noção, tá? Interface parafuso, ela só ia ter um tipo ali. Um tipo que é uma função, que vai retornar void, sei lá. Não sei se ela vai retornar alguma coisa, vai retornar uma string, supondo, né? Supondo que seja isso. Enfim, seria só isso. Então aqui eu tô criando toda uma parada pra poder inventar uma classe abstrata. Agora, vamos supor que a gente tem, então, parafuso do tipo aquele Philips, vou fazer em maiúsculo. Philips, eu acho que é assim que escreve, eu não sei. Extends parafuso. Então o que eu quero testar aqui nesse momento, tá? Antes de fazer isso daqui, ó. Aqui vamos fazer um construtor. Aqui o construtor, ele tá recebendo alguma coisa? Não. Nós temos o tipo, então eu só vou fazer com que ele faça a herança toda aqui. Super. Beleza? Deixa eu ver se aqui eu já consigo chegar no parafuso, tipo. Deixa eu ver se eu vou chegar no... Ali, ó, perfeito. Cheguei na mensagem, ó, que, por exemplo, eu tô chegando no tipo, né? Parafuso, pontinho. Vamos lá. Eu tô começando o meu projeto, alguém falou lá pra mim, Maicão, você precisa fazer uma extensão lá do parafuso, cara. Chegou um Philips aqui. Ah, beleza, eu comecei a construir... Ah, deve ser isso daqui, né? Ah, deve ser, ó, porque aqui já tá mostrando o tipo, então eu já vou poder usar o tipo aqui ou fazer qualquer coisa com o tipo. Só que daí, no console, tá sendo avisado. Cara, o tipo precisa ser implementado. Ah, eu não implementei. Então significa que eu preciso de um get tipo aqui, ó, tá bem? E aí o que o colega tinha falado era o do set tipo também. E aqui eu tenho que falar o tipo. Então aqui nós teremos this tipo, supondo que seja privado, e return this tipo. Só que assim, para o set aqui também eu teria que estar colocando um set, porque ele precisa implementar e tudo mais. Porém, eu vou tirar isso daqui só pra gente focar nisso daqui, tá bem? Philips. E aí, ó, vou criar um outro que seria o Fenda. Então, o que tá acontecendo aqui? Então, eu criei um Philips, vou chamar de P1, P, e o P2, que é um novo Fenda. Console log, vamos colocar aqui o P1 tipo, e o P2 tipo. Eu falei que eu ia falar o que é o get tipo aqui nessa construção de classe. Aqui no JavaScript, quando você coloca assim, ó, get, espacinho, o nome da função, você pode notar que na hora de usá-la, você não precisa usar como função. Você usa como se fosse uma propriedade, tá bem? Então aqui está sendo usado, ele é interpretado como uma propriedade. E vamos ver se está funcionando bem, ó. Philips e Fenda. Resumindo, quando a gente está falando de abstração, a gente está falando que a gente vai ter uma maneira. Essa é a maneira horrível do JavaScript. Nessa coisa eu tenho que dizer, é horrível, tá? Se fosse no TypeScript é bem mais bonito. É uma maneira de falar assim, olha, no futuro eu preciso que você implemente, que você crie os métodos que estão sendo colocados aqui. Aqui eu coloquei só um, mas os métodos, as propriedades, tudo que estiver sendo colocado, isso aqui é só um molde abstrato, porque eu sei que lá no futuro você vai precisar. Eu não sei se vocês vão lembrar que num vídeo que a gente já soltou aqui no canal, inclusive, sobre Dependency Inversion, princípio de inversão de dependência do Solid, eu mostrei lá que a gente teria uma coisa abstrata, que é um banco de dados, que eu só falava, vai ter que ter um conectar, vai ter que ter alguma coisa, e aí depois você vai implementar para o banco de dados MySQL, para o banco de dados Postgres, para o banco de dados Oracle. Depois, mas só que eu tenho um formato exato do que eu preciso. Então aqui, é só para você entender, é um formato exato do que eu preciso. Por quê? Dependendo do que eu estou usando de metodologias, de pensamentos, linhas de pensamentos, eu estou usando essa inversão de dependência e tudo mais, eu estou me baseando nesse formato do parafuso aqui. E depois os outros podem fazer do jeito que quiserem. Mas eu estou me baseando nisso daqui para que eu saiba exatamente de propriedades e funcionalidades que aquelas classes que vão herdar dessa vão precisar ter. Também é simples de se entender, porém, como eu falei em algum momento, né? Teve algum momento, eu nem anotei aqui, mas eu preciso usar tudo que existe em programação orientada a objeto para eu, de fato, usar orientação a objeto? Não, porque não é tudo que você vai meter uma abstração. Mas é possível que se seu sistema é um sistema robusto em orientação a objeto, você vai encontrar abstração, vai encontrar o polimorfismo, vai encontrar herança, vai encontrar encapsulamento. Obviamente, você vai ter classe para cima e para baixo, criando ali suas instâncias, seus objetos e tudo mais. Tudo bem? E aí? Diz, por favor, que Java é vida. Lendo desse jeito, Léo? Tá dito, né? Vamos só fazer uma revisãozinha do que a gente aprendeu aqui. O objetivo de existir uma programação orientada a objeto. Programação orientada a objeto nada mais é do que uma maneira de pensar. É um paradigma. Na programação, nós temos muitos paradigmas. Orientação a objeto é um paradigma, é uma maneira de pensar, que vai ajudar no entendimento de um código mais complexo. E ajudar de que maneira? Tudo vai ser objetozinhos, com suas propriedades, com seus métodos. E aí esse objeto pode herdar de outro objeto. Esse objeto, ele pode herdar e mudar uma coisinha, polimorfismo. Herdar, né? Herança. Esse objeto, eu não preciso expor tudo que existe no mundo para todo mundo acessar. É só preciso expor essas duas coisas, mas lá dentro dele eu tenho 300 coisas funcionando. Encapsulamento. Ah, e aí
essa classe que eu vou precisar usar mais tarde, ela ainda não existe, mas eu sei já mais ou menos que ela vai ter esse formato, mas é mais tarde. Abstração, então aí depois eu mexo na classe e no restante. O mercado usa pra caramba. Tem linguagens que só usam isso. Java, C#, tem linguagens mais flexíveis, JavaScript, Python. Na faculdade você vai ver muito, nos seus diagramas de caso de uso, de classe, você vai ver muito orientação a objeto. Quando que você vai utilizar? Você vai ter que observar a linguagem, quais são os padrões que os projetos estão usando, como que está a organização, ou se você quer aplicar para a sua organização de código, seu reuso, seu tipo de reuso, sua separação de responsabilidade. Tem que avaliar, porque se você está no JavaScript Python, você vai escolher o que te der na telha. Ah, agora eu quero botar uma classe aqui, agora eu não quero. É mais ou menos assim. Mas se você, dependendo da linguagem, você tem que usar ele. E aí eu mostrei qual que é a diferença, porque no JavaScript tudo vai ser interpretado na cadeia de protótipos, porque tudo vai ser interpretado, quase tudo, como um objeto. Então uma classe, no final das contas, essa forminha de fazer o biscoito, ela é só uma maneira bonita de você continuar usando o prototype do JavaScript. Só que sem precisar entender sequer de prototype. Pode só fazer sua classe e tá tudo bem. Mas lembrando que ela é uma forminha de fazer biscoito. O biscoito, no final das contas, é o objeto. Que quando a gente instancia, quando a gente pega da forminha o objetinho feito, todos eles terão propriedades e funcionalidades, ou seja, atributos e métodos. E aí eu posso criar 1 milhão de objetos em cima de uma forminha. Escondo coisas porque eu não preciso mostrar tudo. Coloco numa cápsula. Falei lá do motor do carro. Eu preciso só dar partida e o negócio já tem que funcionar. Então, isso aqui, connect. Eu quero colocar um connect. Só isso. O resto pode esconder tudo. Eu não quero saber como é que vai ser a conexão. Só quero colocar connect. Então, escondi detalhes. Encapsulamento. A herança. Então, estou herdando. Tenho pais e filhos. Estou herdando. Uma classe está herdando informações de outra classe. Tem que olhar o contexto. Vou usar tudo isso em toda hora, em todo lugar? Não. Tem que observar para ver se faz sentido. Polimorfismo significa muitas formas. Eu posso herdar de uma classe e mudar uma característica ou outra. Ou mais, uma ou mais características. E a abstração, então, eu penso numa classe